A Mônica traz informações exclusivas sobre um escândalo brasileiro envolvendo a Covid-19 em gestantes. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Um estudo brasileiro, Megali, que foi publicado na The Lancet Américas, que é uma das revistas médicas mais prestigiadas do mundo, né? Esse estudo tentou analisar com maior profundidade as razões para que o Brasil registrasse uma das maiores mortalidades maternas entre mulheres grávidas e puérperas por Covid-19. No total, Megali, morreram 1.948 mulheres, a maioria delas em 2021. 1.488 mulheres grávidas e puérperas morreram por causa da Covid-19, sendo que a grande maioria delas, 60%, não tinham nenhum fator de risco, nenhuma comorbidade. Essa pesquisa, quando a gente tem uma pesquisa, a gente chama de pesquisa quantitativa, mostra a quantidade. Quando você faz uma pesquisa em profundidade, você pega um grupo e tenta entender as razões para que a gente tenha chegado a essa tragédia. Então, essa pesquisa entrevistou em profundidade 25 famílias, parentes, familiares dessas mulheres, e descobriu que o sistema de saúde, Megali, brasileiro, estava tão despreparado para recebê-las que algumas delas chegaram a percorrer até 5 centros de saúde antes de receberem tratamento. Imagina você, Megali, esperando um bebê, uma mulher que está esperando um bebê, vai de porta em 5 centros de saúde e não é recebida por nenhum, com Covid, passando mal, né? Foram recebidas quando o quadro já estava agravado, né? O que resultou no óbito, né? Então, o que elas falam, o que uma das pesquisadoras, né, a professora Débora Diniz, professora da Universidade de Brasília, uma das que assinam esse estudo, diz? Ela diz que a primeira barreira que essas mulheres encontraram foi o atraso, justamente, quando elas apresentavam sintomas. Todos os familiares descreveram que os médicos da maternidade falavam, não é aqui, você tem que ir num posto de saúde. Chegava no posto de saúde, o posto de saúde falava, não é aqui, porque você está grávida, aqui não podemos ficar com mulher grávida, tem que ir na maternidade. Quer dizer, elas esperavam, em média, 7 dias, foram várias vezes aos hospitais. Então, existia essa barreira para essa admissão, ou seja, um misto de indiferença, com incompetência, com despreparo do sistema, né? Nós estamos falando, Megali, de 2021, não estamos falando do começo da epidemia, que foi aquela explosão e, de fato, o sistema quase colapsou. A segunda razão é que uma outra razão é que quando elas entravam, existia, segundo o relato dessas famílias, uma tentativa dos médicos de salvarem os bebês também, então se protelando medidas mais intervencionistas que poderiam interromper essa gravidez. Desses 25 famílias que elas entrevistaram em profundidade, 19 fetos sobreviveram às mães, né? Então as famílias relataram que pediam para que se priorizasse a mulher, e o que elas relatam é que isso não aconteceu. Então, o que disse a pesquisadora, né, que elas identificaram barreiras impostas a essas mulheres, né, numa emergência de saúde, elas não eram consideradas o centro das atenções. Agora, é só um retrato, né, mais um retrato, né, Megali, de como a vida no Brasil, ela pode ser insuportável, né? Ela é insuportável para uma parte grande de brasileiros, né, que enfrentam esse tipo de dificuldade quando ficam doentes, né? Já enfrentam cotidianamente coisas terríveis no Brasil, né? E quando ficam doentes, encontram um sistema com esses problemas. Então, para entender por que o Brasil foi tão mal, né, na ajuda, na assistência a essas mulheres, um dos piores países do mundo, segundo várias publicações, na questão do atendimento às mulheres grávidas que estavam com Covid, e aí esse estudo tentando aí se aprofundar e descobrir quais são as causas da gente ter números tão estratosféricos assim, e em termos percentuais também tão grandes quando comparados aos países que conseguiram atender melhor essa população, Megali. Demora algum tempo, né? Dizem que pelo menos 20 anos para que um acontecimento importante se torne parte da história. A Covid-19 ainda não é história, né? A Covid-19 é contemporaneidade. Demora um tempo para que a gente consiga olhar para trás e entender
exatamente a proporção de um evento, as responsabilidades de cada um, os méritos de outros. A história um dia mostrará que o Brasil foi submetido a um morticínio na época da Covid-19 por decisões diretas de nossos governantes, né? Que a gente poderia ter salvado a vida de algumas centenas de milhares de brasileiros. Morte haveria, claro que haveria. Houve no mundo todo, mas muitas vidas poderiam ter sido salvas se decisões corretas, embasadas na ciência, tivessem sido tomadas. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Megali, como uma pessoa vai a cinco centros de saúde e não é atendida, Megali, passando mal. É realmente impressionante o que aconteceu. Mas, enfim, pesquisas recentes mostram que a memória do brasileiro em relação ao que aconteceu na Covid em 2020 e 2021 já começa a ficar difusa, né? Que responsabilidades já começam a desaparecer. Enfim, a urgência do momento vai desaparecendo e a gente vai empilhando também, né? Problemas e desafios atrás de problemas e desafios e acaba esquecendo do que aconteceu no passado recente. A história não perdoará. Fica ainda mais difusa para quem não perdeu parente, amigo, né? Que tem uma pessoa diretamente ligada. Agora, por exemplo, a nossa ouvinte acabou de mandar mensagem e diz: olha, isso que a Mônica tá falando tá mexendo muito comigo. A Neinha acabou de escrever pra gente. Perdi uma tia de Covid, estava grávida de 4 meses. Então é um número muito, muito elevado e certamente para a Neinha faz muito sentido isso que a Mônica tá dizendo agora.